aqui a gente vai falar de bloco PLSQL. Antes de falar de bloco PLSQL, eu quero explicar um conceitinho para vocês de usuário esquema. Eu estou conectado aqui com o usuário TCTE, certo? Só que o usuário de vocês é outro. Então eu estou vendo a minha tabela. Mas eu quero saber o que o Wesley colocou lá na dele. Eu coloco aqui, ó, Wesley.cliente. Opa, o Wesley não tem nenhuma informação lá. Quero ver do Rafael. Ó, o Rafael colocou 2. Então, já que o do Wesley está sem informação nenhuma, eu quero colocar lá na tabela do Wesley. Vem aqui no meu insert. Eu coloco aqui assim. Tudo de comitar, agora já tá com registro 1, Fábio, aí faz no Ah, 2. beleza. Vou botar aqui o Wesley, já está no 2. Wesley cliente. Pá. Value too large. Ah, tá. Muito grande aqui. Muito grande o dado do telefone. Inserir, comitei. Legal. Agora vamos lá na tabela do Wesley. Tá lá, ó. Fábio Cardoso e o teste. O que acontece? Cada usuário ele é proprietário dos seus objetos. Então o usuário Wesley ele é dono dos objetos dele. O Fábio é dono dos objetos dele e o Rafael é dono dos objetos dele. Eu posso ver um objeto um do outro? Posso, desde que eu tenha permissão. Como todos nós três estamos com permissão de DBA, que é o administrador de banco, a gente tem acesso ao esquema de todos os usuários. Ou seja, eu consigo ver eu e vocês conseguimos ver a tabela de todo mundo. Fazer insert, update, criar objeto, consegue fazer tudo. Legal. Ah, mas pera um pouquinho. Como que o IFS funciona? Porque como que ele conecta? Quando o cara conecta, como eles sabem que o usuário está os dados? Tudo isso é configurado no servidor de aplicação. Então o IFS ele tem um usuário que é proprietário de todos os objetos do sistema IFS. Então eu tenho um usuário lá que geralmente chama IFS, alguma coisa, ele tem a ver com as siglas da empresa, tá? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a empresa Telsul, o usuário proprietário dos objetos dela é o IFS TLS. Então esse objeto tem esse usuário tem todas as tabelas, todas as views, todas as procedures, tudo pertence a ele. Aí como que o usuário, por exemplo, lá do faturamento consegue usar o sistema? Eu crio o usuário Oracle para ele. Ele vai ter um usuário, mas ele não vai ter objeto nenhum. Mas ele vai receber acesso para ver os objetos do IFS TLS. Aí ele consegue criar nota fiscal, consultar a nota fiscal, gerar título, consultar a nota fiscal no Cefaz. Ele consegue fazer tudo por quê? Porque eu dei acesso para ele nos objetos, mas esses objetos todos pertencem a um único usuário, que a gente sempre chama de owner. A gente usa o termo owner. Owner de dono, proprietário. O acesso ele é baseado na tabela ou na instrução? Ele geralmente é baseado na view e na instrução. Não se dá acesso ao usuário direto na tabela. Por quê? Como o sistema não faz insert direto, mas ele sempre usa uma procedure, então eu dou acesso para ele executar tal procedure que insere o dado e dou acesso para ele na view para ele poder consultar os dados e ver. Entendi, obrigado. Mas isso tudo não é feito na mão. O IFS tem um módulo de segurança que você faz esses controles. Você consegue até criar uma coisa que a gente chama de permission sets, que é o quê? Um grupo de permissões para determinada ação. Então, eu crio um grupo de permissões para faturamento, um grupo de permissões para contabilidade, um grupo de permissões para compras, um grupo de permissões para cadastro. Que daí eu dou acesso para ele mexer naqueles objetos, naquelas instruções e naquelas tabelas. Tá bom? Ficou clara essa questão de usuário, como funciona, quem que é o owner, que a gente tem os objetos uma pessoa só, que tudo isso funciona por permissão. Isso ficou claro para vocês? Ficou. Show de bola, excelente. Então vamos falar de bloco agora. Então o que é o bloco? O bloco você nada mais está fazendo. Lembra que eu falei de transação? Quando você manda um comando, você está iniciando uma transação? O que acontece? O bloco você vai escrever essa transação de ponta a ponta. Desde que você, é claro, commit ou dê rollback nela no final, senão ela vai ficar pendente.
mas ela te dá essa permissão. Então, a gente vai ver agora como funciona um bloco PLSQL. As procedures, as functions, as triggers do Oracle, todas nada mais são do que blocos PLSQL, tá? Mas que recebem esses nomes distintos, porque tem funções distintas, mas todas como executam o código PLSQL, ou seja, uma sequência de comandos lógicos, if, loop, while, else e tudo mais, junto com comandos SQL, update, insert, delete, então a gente pode dizer que eles também funcionam em blocos, cada um com a sua função, mas todos eles a gente está escrevendo um bloco PLSQL. E como é um bloco PLSQL? Ele tem uma área de declaração de variáveis, ou seja, no PLSQL não é a moda Bangu que a gente fala, eu declaro variável onde eu tiver. Não, você tem uma área que você declara variáveis. Depois do begin é onde inicia os seus comandos e o end finaliza eles. Isso para mim é um bloco PLSQL, tá? Um bloco PLSQL ele não obrigatoriamente tem que ter comandos SQL, tá? Tanto que esse exemplo vocês podem ver que a gente faz uma série de coisas aqui, mas não tem um insert, update e delete. Ele só está fazendo uma regra lógica aqui. Então, olha, se eu vir no meu PLSQL, para me escrever um bloco, eu vou escrever um bloco, em vez de eu pegar, escrever aqui, que eu poderia escrever aqui, tá? Eu poderia vir aqui e dar declare ponto my value number igual a 1, response igual a 1, ponto e vírgula, begin, dbms, output, ponto put line, my value, end, barra, olha lá. Ele fala, ó, procedimento PLSQL executado com sucesso. Mas, puxa, aí eu vou ter que fazer o que de novo? Escrever ou ver no editor, né? Ele tem um editorzinho aqui, ó, que eu não mostrei para vocês antes. Já veio no editor, eu vou alterar agora. Agora aqui eu vou colocar 20. Ok. Opa. Executou de novo. Então, puxa, não fica tão prático, tão legal. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui. Legal. Então o que eu vou fazer aqui? A gente vem aqui, olha, a gente vai usar a test window. A test window, ó, ele já monta um bloco PLSQL para mim. Tá vendo? Declare, onde eu declaro, begin e o end. Tudo isso que tá com traço, gente, são comentários, tá? Tá vendo que ele colocou um comentário aqui, ó. Criado em 5/3 por Fábio.Henrique, que é o meu usuário de rede. Declare, ó, variáveis locais aqui. Begin, ó, comandos de teste aqui. Então ele é um test window, mas a gente usa ele porque ele já monta pra gente um bloco PLSQL. Então esse bloco PLSQL, eu vou escrever exatamente o bloquinho que tá ali, ó. My value, underline, 2 pontos, igual. Desculpa, né? Estou declarando uma variável. Quando eu declaro uma variável, é o nome da variável, o tipo, e se eu quiser que ela já saia com valor atribuído, eu posso definir. Ou não. Só faço isso aqui, tá? Mas eu quero que ela já saia com valor 1 aqui. Legal. Daí aqui embaixo, eu vou dar o dbms output line my value. Beleza. Tá feito o meu bloco igual tá aqui, né? Apesar que aqui ele soma mais um, né? Então eu vou colocar aqui também. My value, 2 pontos igual a my value, mais um, ponto e vírgula. Escrevi meu bloco. Vocês tudo bem? Estão acompanhando? Conseguiram escrever aí também? Sim, Fábio. Legal. A gente vai falar um pouquinho sobre esse bloco, tá? Então, declaração de variável é sempre o nome da variável
Vocês vão ver e aprender, conforme vocês forem desenvolvendo em IFS, que existe um padrão dentro do IFS de como declara variável e tudo mais. Aqui a gente só está fazendo o mesmo treinamento e aprendendo os conceitos, né? Então, criei minha variável aqui, myValue, coloquei o tipo dela, que é o number, e eu já atribuí o valor a ela, 1. Legal. Aqui eu fiz o myValue, eu somei 1 nele. E para que serve o DBMS output.putline? Conforme você executa transações no IFS, ele tem uma maneira de você dar um output de algumas informações durante o processo. Ele vai jogando num buffer algumas informações, como se não é um debug. Não entendo, não é um debug. Ele tem um debug próprio, não é um debug. Mas ele vai jogando num buffer os valores que você quiser quando você faz isso, ó. DBMS output.putline. Ele joga no buffer o valor que está dessa variável aqui. Quando você acaba a transação, ele despeja esse buffer. Se você tiver uma ferramenta, um cliente que consegue capturar isso, você consegue ver os valores que você jogou nesse DBMS output ao longo da sua rotina. Então a gente usa muito isso, a gente está numa rotina de FS, debugar tá difícil, ela é muito grande, muito pesada, a gente vai lá e adiciona uma linha, ó, quero saber que valor está vindo essa variável. Eu coloco lá dbms output.putline e coloco o valor. Quando eu executo ela, que o botãozinho de executar é esse aqui, tá? Nessa abinha, ó, dbms output, ele traz o valor. Porque ele despejou o buffer e o PLSQL Developer tem essa parte aqui que captura isso. Ele só vem na hora que eu acabo a transação, mas ele me ajuda. Se o valor aqui fosse 10, né? Roda aqui, ó. Mostrou aqui o 11. Então isso aqui é um bloco PLSQL. Ele não habilitou para mim dar commit e rollback, por quê? Porque eu não informei, eu não persisti nenhum dado, não tentei persistir nenhum dado em tabela, então ele não pede para me commitar. Então a transação começou e terminou. Agora, imagine que eu tivesse aquele comandinho meu de insert, né? Aquele comandinho que eu usei aqui, eu vou pegar ele e vou jogar aqui dentro do bloco, ó. Do jeitinho que ele tá. E vou rodar ele, ó. Constraint. Ah, tô jogando a tela do Wesley de novo. Aqui o meu tinha apagado, eu vou botar um. Aí eu vou rodar, ó. Beleza. Transação acabou? Não acabou. Por que ela não acabou? Não deu commit. Tá faltando commit ainda. Exatamente. Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no comando que eu salvei, ó, e vou mandar executar o insert também. Eu vou vir aqui na minha tabela, não é o Wesley, né? É do Fábio, é a minha, e vou dar o insert também. Vou lá. Chave violada, não é chave. Inseri o 3. Vou lá. Inseri. Acabou a transação aqui também? Então acabou. Faltou comitar aqui. E aqui no meu bloco, não comitei. Só que ao invés de eu ficar clicando no botão commit ou escrevendo commit, eu vou botar o commit aqui embaixo, ó. Commit. Aí eu vou executar de novo, ó. Chave violada. Vou botar aqui o 4 agora. Executo, ó lá. Executou, não abriu para comitar, mas se eu tentar executar de novo, ó, violada. Por quê? Ele jogou o número 4 na tabela e ele já comitou, porque está tudo dentro de um bloco só. Então, nesse bloco eu posso dizer que a minha transação começou e minha transação terminou. Qual é o problema de eu não finalizar transações? Vamos lá. Se eu tô fazendo uma transação, vou pegar aqui, quer ver? Ó? Date, cliente,
set nome. No. Where código igual a 4. Certo? Tá aqui. Então, rodei, show de bola. Comitou, tá tranquilo. Agora, vamos imaginar que tem um tico-tico lá que fez também uma transação, um procedimento, e ele não pôs commit. O meu tá bonitinho, tá com commit, mas daí eu vou rodar o meu. Olha o que acontece com o meu. Travado. Por que que o meu update tá travado? Porque a transação dele ainda não acabou. Exato. Ele locou o registro. Locou o registro, ninguém vai mexer nesse cara até ele acabar a transação dele. Só que ele esqueceu de botar o commit. Sabe quando isso aqui vai acabar? Jamais. Isso aqui vai ficar aqui, ó. Aí o cliente vai falar que o sistema tá travando, que o sistema tá lento, que bota para rodar a rotina, bota para rodar relatório, bota para rodar isso, não termina e trava. E aí ele fala assim: puxa, eu tô aqui na contabilidade, rodo o negócio, fica um tempão pensando. Aí o cara da portaria que tá entrando na nota diz que não consegue mais entrar na nota. Ó, não consigo, abre aqui, o sistema tá travado, não abre para mim. Por quê? Por causa de um commit. Então a gente tem que tomar cuidado quando usamos commit. A gente usa muito commit no IFS? Não, a gente não usa. Por quê? Como tudo é feito com procedure, o IFS por default, quando uma procedure acaba, ele executa commit. Se eu não quiser que execute commit, eu tenho que dar uma mensagem de erro da rollback. Se eu deixar, se eu criar uma procedure PSQL, eu não adiciono commit nela. A gente não adiciona, dificilmente a gente adiciona commit. Quando é necessário, a gente adiciona, mas é bem raro. Aí eu adiciono um commit. Aliás, eu não adiciono commit nenhum. A hora que o IFS chamar, o servidor de aplicação chamar a tela, que a tela chamar a procedure, ele executar no fim, por default, ele vai dar um commit. Mas é importante vocês entenderem como esse conceito funciona. Tá? Então, olha, fiz um bloco PLSQL com comando SQL e que está comitando dados e salvando eles.